Planejamento em prótese parcial fixa. O planejamento, como na prótese fixa, em outras disciplinas, o planejamento ele é baseado num diagnóstico. E às vezes nós temos dificuldade em diagnosticar por falta de conhecimento, por falta de competência ou por falta de achados, que aí seria informações obtidas através de anamnese, exame clínico, intra e extraoral, exames complementares. Então vejam que quando eu tenho várias informações provenientes disso que eu falei, exames complementares, exames intra e extraoral, exame clínico, anamnese, o diagnóstico ele é facilitado, ele é obtido com sucesso, e o meu planejamento, que é baseado nesses tópicos que eu falei, nesses achados, nessas informações, o planejamento ele consegue ser realizado, ok? O planejamento ele consegue ser elaborado. Quando nós vamos planejar um caso, o diagnóstico ele tem que estar preciso, ele tem que estar achado, e eu tenho que ter informações para que esse planejamento ele seja feito de maneira correta, tá? Para que depois ele possa ser executado. Que seria um plano de tratamento. Em cima do planejamento, eu vou fazer o plano de tratamento. Isso é muito importante em prótese fixa e qualquer outra disciplina. Quando nós falamos em sucesso em prótese parcial fixa, eu dependo de vários fatores para que o sucesso seja alcançado. O sucesso é baseado na qualidade do trabalho, na longevidade do trabalho, baseado em cima daqueles pilares, daqueles princípios mecânicos, princípios biológicos e princípios estéticos. Quando eu trabalho baseado nesses princípios, a prótese fixa ela tem grandes chances de ter longevidade, ter resistência e cumprir com as suas funções, que é funções de restabelecer a estética, restabelecer a mastigação, a fonética. Quando eu trabalho baseado nesses princípios, eu alcanço tudo isso. E olha só, volto a falar sobre exame clínico, planejamento, atender às necessidades do paciente. Eu faço uma pergunta agora. O que vocês entendem com atender às necessidades do paciente? Alguém consegue falar um pouco sobre esse tópico? Atender às necessidades do paciente, ou do cliente, ou da pessoa que nos procura. Porque ele te procura já querendo fazer alguma coisa, vamos supor. E quando ele já está com a expectativa e você tem que atender essas necessidades dele. Você tem que superar as expectativas dele. Eu acho que seria mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Danilo. Eu entendo necessidade como o que precisa e não o que o paciente quer. Certo. Então, nós tivemos duas opções. Ele quer o dente branquinho, mas ele não necessita daquele dente branco. Ele tem outras coisas que necessita. Um canal, provavelmente. Tem que resolver o que ele precisa e não o que ele quer. A primeira instante, né? Nós tivemos duas opiniões aí diferentes, mas eu quero deixar vocês atentos a problemas que podem aparecer quando nós
não, quando nós, profissionais, quando nós não resolvemos as necessidades do paciente. Quando nós, profissionais, desviamos para realizar as nossas necessidades. Eu não sei se vocês entenderam, mas quando a pessoa senta na cadeira, e nós como profissionais, às vezes a gente tem o poder de persuadir, de alterar, de mudar a necessidade que o paciente tem, a vontade que ele tem, o desejo que ele tem para as nossas vontades, as nossas necessidades. E aí envolve várias coisas. A nossa necessidade de fazer uma prótese removível porque eu não sei fazer uma prótese fixa. Então, isso é uma necessidade do profissional. O paciente quer um implante, mas como eu não sei fazer um implante, eu vou oferecer, eu vou forçar, eu vou mostrar, eu vou ludibriar, eu vou convencer o paciente que o melhor não é aquilo, é outra coisa. E vai ficar na cabeça do paciente que depois que ele fez o tratamento que você quis, não que ele necessitava, vai ficar na cabeça dele, pô, mas eu não queria isso. E foi feito aquilo. Mesmo estando bom. E aquilo vai ficar na cabeça dele. E isso, futuramente, dentro da cabeça dele, pode se transformar em um problema porque ele pode se sentir enganado. Pô, mas eu fui lá para fazer isso e fizeram isso. E quando a pessoa se sente enganado, tudo aquilo que foi feito na boca dele se torna ruim, não fica bom. Mesmo estando bom, não fica bom, não está bom. E isso pode se tornar um problema. Eu não sei se vocês entenderam o que eu falei. Eu estou indo além da clínica universitária. Eu estou abrindo a cabeça de vocês para futuramente, quando vocês se tornarem profissionais aí no campo de trabalho, tiverem o consultório, para vocês terem atenção sobre isso. Vocês entenderam o que eu quis falar? Ou não? Entenderam? Entendeu, professor? Entendeu, Bruno? Danilo? Entendi. E essa necessidade, ela vem junto com as condições financeiras. Essa necessidade vem junto com as condições financeiras. Eu vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa chega lá na clínica universitária com dor no dente, um dente íntegro, tem uma cárie, está com pulpite, um dente íntegro. Há necessidade de fazer, há necessidade de fazer um tratamento endodôntico e uma coroa de cerâmica, uma metalocerâmica. Mas, por condições financeiras, esse paciente, ele não quer fazer o tratamento endodôntico. Ele quer o quê? Quer que extrai, quer que tira o dente, quer que resolve o problema. Mas você faz o tratamento endodôntico. Você convence ele que o dente está íntegro, que o dente está bom e convence a ele a fazer um tratamento endodôntico. Pronto, o tratamento endodôntico está pronto. Fez o tratamento endodôntico. Na hora de fazer a coroa, volta o problema. Ele não tem dinheiro para fazer a coroa. O que vai acontecer? Ele vai ficar insatisfeito. Ele vai reclamar. Por quê? Porque era para ter extraído o dente. Ele queria que tivesse extraído o dente. E agora ele não tem dinheiro para fazer a coroa. E fica aquele dente lá. Às vezes ele quebra, uma parede quebra, e aquele negócio vai ficando. Há contaminação do canal, forma-se uma lesão, um abscesso. Então nós precisamos entender bem qual é a necessidade do paciente. É o que ele deseja. Tá junto, necessidade. Atender as necessidades, né? Às vezes a necessidade dele não é o que você deseja fazer, o que é melhor para ele.
né? Tem que resolver isso. Disponibilidade de tempo do paciente, isso é super importante. Se o paciente não tiver tempo, nós temos que resolver de forma mais rápida. Dificuldade no tratamento, previsibilidade estética. Dificuldade no tratamento é quando o paciente, por algum motivo, ele não colabora, dentes com dificuldade de acesso, algum motivo que dificulte o tratamento. Qualidade do periodonto, se tem doença periodontal, se não tem. Parafunções, já que nós vamos colocar uma prótese parcial fixa e ela está cimentada sobre pilares, as parafunções pode ter grande influência. Pode quebrar, pode remover, pode soltar, levar à soltura da prótese. Estado geral e saúde do paciente. E o planejamento? Ser mais simples e conservador possível. Mais simples e conservador possível. Isso é relativo, ser simples e conservador. Às vezes, para ser simples, eu não consigo ser conservador. Às vezes, para ser conservador, eu preciso ser complexo. Eu preciso investir mais, eu preciso gastar mais para ser conservador. Por exemplo, simples é fazer um núcleo metálico. Por quê? Porque é rápido, porque é resistente, porque eu vou ter sucesso. Às vezes, não é conservador fazer um núcleo metálico. Então, uma coisa não está relacionada com a outra. Ser realista com o que pode ser obtido clinicamente. Ser realista com o que pode ser obtido clinicamente. Olha, seu desejo é esse, mas nós podemos alcançar isso, e isso deve ser mostrado no começo. Os princípios de oclusão devem minimizar problemas aí no periodonto ou até na prótese. Então, nós devemos usar a oclusão para nosso favor, para nos ajudar. A oclusão não pode ser jogada de lado, porque a oclusão ela pode ser um grande inimigo quando nós não entendemos sobre oclusão e quando nós não trabalhamos usando essa ferramenta tão importante, que é a oclusão. Se nós não usarmos a oclusão a nosso favor em reabilitação e na odontologia, ela vai atuar como nossa inimiga, às vezes nos prejudicando. Nunca podemos deixar de lado a oclusão e os princípios da oclusão. Respeitar a biologia dos tecidos, tanto polpa, gengiva, espaço biológico, dentina, esmalte, respeitar a biologia dos tecidos. Vou dar um exemplo. Os laminados cerâmicos. Os laminados cerâmicos, eles são fixados. A retenção dele é adesiva, não tem nenhuma retenção mecânica. As facetas laminadas cerâmicas não têm retenção mecânica como a prótese fixa overlay. Ela tem uma adesividade. A retentividade dela é através do cimento, é adesivo. E nós sabemos que o adesivo, o cimento resinoso, ele não trabalha bem em dentina. Precisamos prestar atenção. A biologia tem que estar trabalhando a nosso favor. Quando eu vou fazer um preparo para laminado cerâmico, eu tenho que conhecer a dentina, eu tenho que conhecer o esmalte, e eu preciso preservar o esmalte. Porque como o meu cimento ele se adere muito bem ao esmalte, se eu remover todo o esmalte e deixar o preparo em dentina, as chances dessa faceta laminada se soltar são muito grandes. Então, respeitar a biologia dos tecidos é um exemplo que eu estou dando. A biologia ela tem que trabalhar a nosso favor, nós precisamos entender como funciona e prestar atenção que os materiais odontológicos eles têm uma interatividade com a biologia. Todo o material ele foi fabricado
e ele foi desenvolvido baseado na biologia. Às vezes a biologia pode atrapalhar a qualidade dele, o desempenho dele, e a biologia pode favorecer o desempenho dele. Isso aí tem que ser trabalhado em conjunto. A prótese deve possibilitar higiene efetiva. Sim, a prótese ela não pode e não deve dificultar a higienização. Ela deve favorecer, facilitar a higienização. E a prótese deve permanecer em função pelo maior tempo possível. Pelo maior tempo possível. E o maior tempo possível é no mínimo 3 anos. No mínimo 3 anos, e o máximo aí não tem um tempo aí máximo. Mas a prótese ela deve permanecer aí pelo maior tempo possível. Falamos então que os exames clínicos, radiográficos, né, complementares e também montagem dos modelos no articulador vão ajudar, né, esses critérios vão ajudar a fazer um planejamento adequado e depois de tudo isso, eu vou determinar o número de pilares. Vou determinar o número de pilares que faz parte do planejamento. Determinar o número de pilares. Vocês lembram que no primeiro semestre nós falamos sobre essas leis aqui, ó, lei de Ante e lei de Veste? Não sei se vocês lembram. Lembram? Alguém lembra sobre isso ou não? Não? Eu lembro de você falar, professor, sobre ela. Eu não lembro como que ela é, assim, muito. Então, vamos relembrar. A lei de Ante. A lei de Ante, ela é baseada na área das raízes. A área das raízes envolvida pelo ligamento periodontal. Ok? Então, a lei de Ante fala o seguinte, que a área da raiz dos pilares deve ser igual ou superior à dos dentes que serão substituídos por pônticos. O que significa? Que nessa lei, cada dente tem um valor. E esse valor que está aqui acima é da área da raiz envolvida pelo ligamento periodontal. Cada dente tem um valor. Vejam que o molar tem um valor maior, por quê? Porque tem uma maior área de superfície na raiz envolvida por ligamento. Mas o que a lei falou é que a área da raiz dos pilares deve ser igual ou superior à dos dentes que serão substituídos por pônticos. E aqui eu dou um exemplo, olha. Aqui eu dou um exemplo. Onde o pôntico é o primeiro molar e os pilares é o segundo pré e o segundo molar. O que essa lei fala? Que a soma da área dos dentes pilares, soma da área das raízes dos dentes pilares, deve ser maior ou igual à área da raiz ou das raízes dos dentes que serão substituídos por pôntico ou do dente. Aí eu preciso ter essa tabelinha, preciso ter esse gráfico aqui, ó. Aqui vou ter 207 mais 426, vai ser maior do que 431. Então, essa é uma situação favorável, uma situação onde a previsibilidade de sucesso é grande. Vou dar um outro exemplo, onde a área das raízes dos dentes pilares vai ser igual à área das raízes dos dentes que serão substituídos por pônticos. É uma situação aceitável. Eu vou ter 2 pônticos e 2 pilares. Vocês estão seguindo o raciocínio?
Sim, professor. Tá. Estamos sim, professor. E agora, uma situação arriscada. É uma situação que não deveria ser feita, porque as chances, quando eu faço uma prótese como essa, onde eu vou ter 3 pônticos e 2 pilares, o que pode acontecer? A sobrecarga nos pilares será grande, eu posso causar problemas periodontais nos dentes pilares, ou a prótese ela pode não suportar a carga mastigatória e sofrer fratura. Posso ter 2 tipos de problema, na prótese e nos dentes pilares. É uma situação desfavorável. Uma situação como essa eu nunca fiz, já vi várias, mas eu nunca fiz e nunca farei. Por quê? Porque os resultados científicos mostram que não é favorável e a chance de quebrar, de causar problema nos dentes pilares são grandes. Uma situação como essa, o que eu faria? O planejamento aqui é diferente. O planejamento aqui é uma PPR, uma prótese parcial removível, ou implantes. Esse seria o planejamento ideal para essa situação. Temos também a lei de Vest, que ela é uma regra mais simples, porque os números são menores, mais fácil de calcular, às vezes. A lei de Diante, os números são maiores. Aqui eu tenho números menores e quase todos os dentes apresentam mesmos números, né? Tanto superior como inferior, canino, pré, segundo, molar, são iguais, só diferencia os incisivos centrais e laterais. São 2 leis. Aqui eu tenho valores, cada dente tem um valor, e lá cada dente tem um valor baseado na área da raiz revestida pelo ligamento. Essa lei aqui também, ela funciona como a outra. Se a outra lei não der certo, essa aqui também não vai dar certo. Tem um exemplo aqui, ó. Aqui tem um exemplo onde os pilares são segundo pré-molar e segundo molar. Pôntico é o primeiro molar. O que a lei fala? A lei de Vest determina que um dente pilar é capaz de suportar uma carga oclusal correspondente ao dobro do seu valor. Se o segundo pré-molar é um dente pilar e ele tem um valor, e o segundo molar é um dente pilar e tem um valor, a lei fala que esses dentes, eles têm a capacidade de suportar uma carga oclusal correspondente ao dobro do seu valor. E aí nós temos a força e a resistência. A resistência tem que ser maior do que a força. F, aqui embaixo, F é a força. É igual dente pilar mais pôntico mais dente pilar. F é igual a 4, por quê? Porque o segundo pré-molar vale 4. Mais quem? Pôntico. Quem que é o pôntico? Primeiro molar mais o outro pilar, que é 6, que é o segundo molar, que é igual a 16. Então, F, força, é igual a 16. Resistência é igual 2 vezes, é o que falou aqui, ó. Dente pilar é capaz de suportar uma carga oclusal ao dobro do seu valor. Então, resistência é 2 vezes o valor dos dentes pilares.
Resistência é igual a 2 vezes o 4, que é o valor do pilar pré-molar, e o 6, que é o valor do segundo molar, que é o pilar. Resistência é igual a 2 vezes 10, que é igual a 20. Resistência é maior que força. É uma situação favorável, uma situação aceitável, sucesso. Eu não sei se vocês perceberam que a prótese fixa ela foi desenvolvida para substituir só um dente ausente. 2 dentes ausentes já é aceitável. 3, não. Mas quando eu substituo um dente, eu tenho sucesso, na maioria dos casos. E atenção, porque todas as duas teorias, elas são baseadas em dentes pilares que estão revestidos por ligamento periodontal, dentes que não têm problema periodontal, que não têm recessão gengival. Então, toda a raiz está envolvida por ligamento e por osso. Eu não tenho recessão óssea e não tenho recessão gengival. Eu não tenho perda de inserção óssea ou mobilidade. Isso nós devemos também levar em consideração. Ok? Então, para determinar o número de dentes pilares, tenho que levar em consideração o espaço edento, lógico, espaço edento, quantidade dos dentes pilares, coroa clínica, altura e largura da coroa clínica, forma da raiz, posição do dente no arco e nível de inserção óssea. Se a inserção óssea não estiver boa, a balança vai pesar negativa. Se a posição do dente não está favorável, o canino é um péssimo dente para ser usado como pilar. Por quê? Porque ele está bem num ângulo, ele está na curva do arco e a posição dele não é ideal. Esse é um fator que pesa negativamente. Forma da raiz, raízes cilíndricas não são boas, raízes curtas não são boas. Coroa clínica, altura e largura, quanto mais alta e mais larga, melhor, maior a retentividade. Qualidade dos dentes pilares. Quanto maior for, melhor a qualidade, né? A integridade, melhor. Então, aqui um exemplo de uma situação ideal, 2 pilares e um pôntico. Essa é uma situação desfavorável. Vejam aqui, ó. Eu tenho 2 caninos, 23 e 13, e um espaço protético de quantos elementos? 4 elementos, 4 pônticos. 4 pônticos. Se eu fizer a continha na lei de Veste ou na lei de Ante, se eu fizer essa conta na lei de Veste ou de Ante, eu vou ter um resultado de contraindicação, onde a força vai ser maior que a resistência, onde a área da raiz dos dentes pilares vai ser menor que a área das raízes dos dentes substituídos por pônticos. Mas, como é uma região anterior, a literatura fala que dá certo. Esse caso aqui é do meu consultório. Aqui embaixo é o mockup. Eu fiz uma prova para ver como que ia ficar. Não é o caso concluído, mas é caso meu, onde eu usei 2 caninos para suportar 4 pônticos. Eu faço uma pergunta: qual o problema que pode acontecer em uma prótese fixa que tem 2 pilares, 23 e 13, e 4 pônticos? Qual que é o problema que pode acontecer nessa situação? Alguém sabe me falar?
Pode acontecer de quebrar? Quebrar. Outra situação. Que é mais comum, que a literatura fala muito. É uma situação, é um problema a báscula. Como? Báscula. Báscula, não. A báscula ela pode acontecer, porque é uma prótese extensa, no momento de prova pode acontecer a báscula, pode. Mas não é isso. Eu tenho que ter em mente que uma prótese como essa, ela pode se soltar. Eu cimento a prótese, passa 1 ano, 2, ela se solta. O paciente chega com ela na mão, ou fala que ela está soltando. Esse é o principal problema que acontece com essas próteses. E eu sei disso. Como eu sei? Por que pode acontecer a soltura, gente? Por quê? Vamos ver se vocês conseguem me falar por que pode acontecer a soltura da prótese. Uma, porque ela é extensa, né? É uma coisa. A retenção é menor. A retenção. Isso, a retenção é menor, porque se vocês perceberem, são 2 caninos, eles estão em posições do ângulo do arco. Para eu fazer uma prótese fixa, os pilares precisam estar paralelos, retinhos entre si. E para que isso aconteça, para que eu consiga o paralelismo entre esses pilares, que são caninos, eu tenho que desgastar bastante. Quando eu desgasto muito, eu perco área superficial, eu diminuo o tamanho do preparo, eu diminuo a altura do preparo e eu deixo esse preparo o quê? Mais expulsivo. Eu tenho que ter em mente, quando eu for fazer uma prótese dessa aqui, ó, o que eu analisei? Eu, profissional, eu, professor, lá na clínica ou no meu consultório, o que eu analiso ao fazer cada situação é uma situação. São situações clássicas. O que eu analiso? A primeira coisa que eu vou analisar, nesse caso, o tamanho da coroa do canino. Se eu tenho uma coroa do canino grande, que é o pilar, opa, eu já me sinto aliviado. Se eu tenho uma coroa alta, eu já sinto aliviado. Por quê? Porque meu pilar vai ficar alto. Eu posso deixar ele expulsivo, porém ele vai ser alto. Uma área superficial grande. Chance de soltar, pequena. O que eu analiso também numa situação como essa? Eu analiso o periodonto. Vejam o periodonto, que lindo. Não tenho recessão gengival. Se eu pegar a radiografia, eu vou ter toda a raiz envolvida por osso. Eu não tenho recessão óssea. Eu tenho uma raiz longa que vai suportar as cargas mastigatórias aqui, que vão sobrecarregar esses 2 dentes. Outra coisa que eu analiso numa situação como essa, oclusalmente. O que é importante? Se eu estou fazendo uma prótese fixa anterior, eu preciso me importar se há dente posterior ou não. Me falam aí. Claro. Claro! Se esse paciente tem todos os dentes posteriores, isso é favorável para a prótese anterior. Por quê? Porque ela não será sobrecarregada quando o paciente ocluir. Os dentes posteriores vão suportar toda a carga e aqui na frente eu deixo um espaço ou deixo um leve toque para não sobrecarregar essa prótese. Eu vou trabalhar com a oclusão ao meu favor. Eu faço um planejamento prévio. Eu preciso planejar todos os prós e contras para saber se eu vou ter um prognóstico favorável. Aí entra até o prognóstico. Nós já falamos de diagnóstico, planejamento e prognóstico. Prognóstico é pegar todo o planejamento, depois de planejado, e avaliar se isso vai ser favorável ou desfavorável. Porque se for desfavorável, não compensa eu fazer uma prótese fixa aqui. Compensa o quê? Eu colocar 2 implantes. Esse paciente não queria colocar implante, porque a tia, não sei quem, deu uma rejeição, que quase morreu, não sei o quê, eu quero uma fixa.
dinheiro. Esse cara tem muito dinheiro, mas não quis fazer os implantes. 2 implantes aqui ficaria ótimo, ó. Um no lateral, outro no lateral e uma prótese fixa. Um no central, outro no central e uma prótese fixa. Aí eu pergunto para vocês, se a prótese fixa não é favorável aqui seria 2 implantes, e o paciente não quer pôr implante, e mesmo assim você fala para ele que a prótese fixa é desfavorável, e ele quer fazer a prótese fixa, o que vocês fazem? Faz a prótese fixa ou não faz? Opta para prótese removível. É o que ele já usa, mas ele não quer. Ah, tá. Ele não quer, tá? Ele não quer, ele já usa uma removível, ele não quer mais. Entendi. Entendeu? Então, assim, é colocar o E o sonho... implante ele não quer. O implante teria que insistir muito. Mas, nesse caso, a prótese fixa foi favorável. Mas a pergunta é a seguinte, se a prótese fixa não fosse favorável, vocês fariam ou não? Eu vou responder para vocês, eu não faria. Se eu tenho certeza que a prótese fixa vai causar algum problema, ela vai ter problema, ela vai se soldar, ela vai fraturar. No momento do preparo, eu vou atingir os canais e vou ter que fazer tratamento endodôntico. Se tiver alguma coisa parecida com isso que eu falei, eu tenho que avisar o paciente. Eu tenho que avisar. Olha, vou ter que fazer o tratamento endodôntico porque o desgaste vai ser muito agressivo para eu conseguir paralelismo. Eu vou ter que fazer o tratamento endodôntico. E depois de fazer o tratamento endodôntico, ainda assim essa prótese ela vai ficar com chances de se soltar futuramente, mas vai soltar quando? Não sei, pode soltar daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas as chances são grandes. Mesmo assim, o paciente ele insiste em colocar essa prótese fixa, porque é o que ele quer, eu vou colocar isso no papel e ele vai assinar. Mas olha a diferença de você avisar para o paciente o que vai acontecer, e ele está ciente disso, do que você não avisar. É muito diferente. Quando eu aviso o que vai acontecer e ele tem consciência, se acontecer, ele vai saber que o problema já iria ocorrer, então ele está preparado, e se acontecer, ele vai mudar. Doutor, agora não deu certo mesmo, bem que o senhor falou, o senhor é bom demais. Não deu certo, agora eu vou querer colocar um implante. Entenderam? Entenderam? As pessoas às vezes são teimosas. Não, agora eu não quero mais a prótese fixa. Não deu certo. Bem, o senhor falou, agora vamos fazer os implantes. Você ganhou dinheiro 2 vezes. Primeiro para fazer a prótese fixa, para fazer o canal. Agora você vai ganhar dinheiro para fazer os implantes e as coroas sobre o implante. A mensagem que eu deixo hoje para acabar. Vocês precisam ter competência. Vocês precisam conhecer a teoria. Vocês precisam estudar. Vocês vão escolher uma ciência, uma área, uma especialidade. Vocês precisam dominar ela. E quando não dominarem, vocês precisam ir atrás de conhecimento, entender a situação, para que isso seja exposto ao paciente, ao cliente, à pessoa que está comprando o seu serviço. Você tem que vender um serviço de qualidade. E tudo tem que ser dito a ele, os prós e contras. Ele tem que estar sabendo do que vai acontecer, de errado ou certo. E sem conhecimento, sem teoria, não adianta. Não adianta nada. Habilidade a gente cria. Agora, o conhecimento teórico, isso aí não cai do céu. Né? Não tem como criar. Você tem que pesquisar e tem que estudar. Arriscada, uma situação arriscada. E nós vamos parar aqui, quando fala em cantilever.